Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Pode sentar no seu lugar, sejam bem-vindos. Deus seja louvado. Daqui a pouco nós vamos continuar adorando a Deus. Abra sua Bíblia em João 10:10. Vamos começar por esse texto. João 10:10. Amém. Começamos o mês do trabalhador, o mês de maio, é nomeado como o mês do trabalhador, e Deus colocou em meu coração para que nos domingos a gente venha estar ministrando, falando e orando para todos os trabalhadores, aproveitando até a oportunidade, né, a gente está focando nessa área também, área profissional, área do seu trabalho, porque, irmãos, tem muitas pessoas que têm sido injustiçadas, têm sido até mesmo atacadas de alguma maneira, seja por ofensas verbais, seja por críticas, seja até mesmo como perseguição, e tem muitas pessoas então perdendo ali até mesmo a direção que o Senhor outra hora já havia dado para ela. Então nós vamos na Bíblia olhar o que Deus tem para o povo de Deus sobre o trabalho. Como eu também disse pela manhã, nós vamos falar aqui da bênção, a recompensa para o trabalhador, a bênção, né, que o Senhor tem para todos os fiéis. Isso não quer dizer, irmãos, que nós vamos estar falando da teologia da prosperidade, como alguns até criticam, né, algumas igrejas, agora visa só prosperidade. Não, quem tem vindo frequentemente, a gente fala de salvação, falamos de cura, libertação, falamos da redenção, falamos de vários assuntos que a Bíblia traz e o Espírito de Deus desperta em nosso coração. Mas é um momento que o Espírito de Deus nos deu essa direção para tratar biblicamente com a igreja sobre o trabalho, sobre a vida financeira, sobre, né, o seu dia a dia. E é muito importante a gente poder, então, se posicionar. Em João 10:10, a Bíblia diz que Jesus veio para quê, irmãos? Já bem na parte final aí, ó. Jesus está falando, eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. O início, você vê que o inimigo, o diabo, ele tenta de qualquer maneira nos atrapalhar, roubando, matando, destruindo, fazendo com que as pessoas desistam do propósito que o Senhor tem para cada um, mas Jesus, ele faz essa afirmação, eu vim para te abençoar, eu vim para que você possa desfrutar da prosperidade, da vida abundante. Quando eu aqui me referi prosperidade, riqueza, irmãos, não visa só o dinheiro, não visa só as coisas materiais, porque prosperidade não é só as riquezas, não é só as coisas materiais. Estava até falando com a igreja pela manhã, veja comigo, você deve conhecer quantas pessoas que são muito ricas, têm muito dinheiro, mas não têm paz, não tem alegria, ela não consegue dormir à noite, perturbada, né? Quantas pessoas que com todo o dinheiro que ela tem, quando fica doente, ela não consegue tratamento, acaba morrendo. Quantas pessoas morreram? Lembra do tempo aí da pandemia? Muitas pessoas riquíssimas, com muito dinheiro, e mesmo, irmãos, com todo esse dinheiro não conseguiu, né, ali um recurso ou um tratamento para se salvar diante da enfermidade, diante do problema. Ou seja, o que nós vamos falar aqui é do lado espiritual, é do lado daquilo que Jesus, ele está dizendo, eu vim para te abençoar. E essa bênção, ela é completa, essa bênção de abundância é para que o teu coração seja completamente cheio da presença de Deus, o seu coração seja completamente, né, cheio de paz, cheio de alegria, cheio daquilo que de melhor o Senhor tem para a sua igreja. Amém? Vamos fazer essa afirmação? A de Cristo? Diga só, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Amém? Partindo disso aqui, eu quero pegar o texto que está em Gênesis, capítulo 30, a partir do verso 27, e eu vou mostrar, irmãos, uma história aqui que eu preciso ler com você, para a gente trazer aqui em mente o que aconteceu com Jacó. E você vai aqui entender o propósito de Deus para a nossa vida, para os dias atuais. E muitas pessoas têm passado por isso, têm enfrentado o que Jacó enfrentou. Adiantando aqui para você, Jacó trabalhou tanto, foram 20 anos de trabalho árduo, pesado, dedicado, irmãos, ali no seu, né, dia a dia. E mesmo assim, Jacó foi injustiçado, foi passado para trás. O Jacó, irmãos, ele não teve, né, até mesmo de todo o trabalho que ele trabalhou ali, e através dele, o patrão Labão ficou rico, ficou próspero, o reconhecimento de Labão, a Bíblia relata isso. Labão diz assim, ó, Jacó, por tua causa, Deus tem me abençoado, né? E o Jacó chegou um momento em que ele falou assim, agora eu vou trabalhar pela minha casa.
agora eu vou trabalhar para poder possuir, conquistar as coisas para a minha casa, para a minha família. É o que, irmãos, essa mensagem nos traz aqui, profundas inspirações, que se a gente colocar os olhos aqui, Deus vai fazer saltar, né, os nossos olhos de muita revelação que pode ser também vivida nos dias atuais, né, com o direcionamento da palavra de Deus. Coloca aí, Oscar, tá ali? Coloca aí, Oscar, por favor, a NVT, para a gente já fazer uma leitura só. Quem puder acompanhar comigo na tela, acompanha. A partir do verso 27, é uma leitura meio prolongada, mas é muito necessário a gente fazer essa leitura aqui. Está escrito assim: Labão respondeu: se mereço o seu favor, fique. Eu enriqueci, pois o Senhor me abençoou por causa de quem, igreja? Por sua causa, Jacó. 28. Diga-me qual será o teu salário, e qualquer que seja o valor, eu pagarei. Para você entender essa parte inicial, irmãos, o Jacó tinha trabalhado todo aquele tempo, 20 anos, e nenhum reconhecimento, nenhuma justiça, né, diante do trabalho aplicado. Deus abençoou tanto o Labão, que o Labão falou assim: é por tua causa, Jacó, que eu tenho sido abençoado. Trazendo para nós, irmãos, o que é válido isso? E é muito importante a gente entender e crer nisso também. Diga comigo assim: através de mim, Deus tem abençoado muitas pessoas. Amém, igreja? Você é um canal de bênção na vida de outras pessoas. Jacó foi um canal de bênção na vida de outras pessoas, no caso aqui específico do Labão. Veja que através de Jacó, Labão estava sendo abençoado, Labão estava sendo próspero, ficando rico, irmãos, não por mérito dele, mas pela bênção que vinha através de Jacó. Amém, igreja? Então a primeira bênção que Deus quer que você entenda: você é abençoado. A bênção de Deus está sobre a sua vida. Amém, igreja? Você pode crer nisso? Diga comigo: a bênção de Deus está sobre a minha vida. E diga: através de mim. Diga: seu patrão vai ser abençoado, o colega de trabalho vai ser abençoado, né? Aquela pessoa que está com você no dia a dia vai ser abençoado. Amém, igreja? E eles vão reconhecer que através de você a vida deles mudará em nome de Jesus. Amém, igreja? Vamos lá, claramente não é nós, você sabe disso, né? É Deus através de nós. Nós não podemos roubar a glória de Deus. A gente faz porque Deus nos dá a condição de fazer. Amém, igreja? Senão vai ter gente aí agora de cabeça, né, inclinada, soberba: não, eu que fiz. Olha, se não fosse eu, o fulano não prosperaria. Não, irmãos, é através de você que a bênção de Deus está chegando na vida daquela pessoa. Não é propriamente nós, mas somos um canal de bênção na vida das pessoas. Amém? Continua a leitura. Jacó respondeu: o Senhor sabe como trabalhei arduamente a seu serviço e como os seus rebanhos cresceram sobre os meus cuidados. De fato, o Senhor tinha pouco antes de eu chegar, mas sua riqueza aumentou consideravelmente. O Senhor o abençoou por meio de tudo que eu fiz. Mas, e quanto a mim, quando começarei a cuidar da minha própria família? Só para a gente entrar aqui nesse ponto, para não precisar depois voltar. Veja que agora há um posicionamento. Veja que agora ele está dizendo assim: olha, eu fiz tanto para te ajudar, através de mim Deus te abençoou. Agora os olhos de Jacó, irmão, se abriram. Isso aqui é muito importante para a gente aplicar para a nossa vida. Senhor, abre os meus olhos para que eu possa ver aquilo que ainda não enxerguei diante do meu trabalho. Porque, irmãos, um posicionamento seu, posicionamento de fé, uma atitude, né, direcionada por Deus, vai fazer com que você prospere, vai fazer com que a palavra de João 10:10 venha se cumprir na sua vida, onde Jesus veio para te abençoar e te abençoar de forma abundante. Amém, igreja? Jacó, os seus olhos se abriram. Se você tem algum momento, Senhor, não consigo ver uma saída, Senhor, não vejo uma solução, não vejo o que eu posso fazer, Senhor, me mostra. Senhor, abre os meus olhos. Senhor, me ajude a enxergar o que eu ainda não vi. Seus olhos vão se abrir e você vai se posicionar e Deus vai te abençoar. Amém, igreja? Foi o que aconteceu exatamente nesse momento, quando ele fala assim: eu vou começar a trabalhar agora também para a minha família. Eu vou começar a trabalhar agora para a minha casa. Até então, os olhos fechados. Só trabalho. Não tem aquela pessoa, irmãos, que trabalha e não tem nada. Trabalha, e quando ela fala assim: nossa, todo esse trabalho, cadê? Não tem resultado, não tem, né? Na sua casa falta isso, falta aquilo. A pessoa não tem móveis, não tem uma casa, não tem as coisas que poderia ter, como fruto do seu trabalho. Amém, igreja? Então, versículo 30, o 30, né? O 30 já lemos, né? Onde ele fala aqui que agora eu vou trabalhar pela minha casa, pela minha família. O 31 diz assim: quanto quer receber de salário? Perguntou Labão mais uma vez. Jacó respondeu: não me dê coisa alguma. Se o Senhor fizer o que lhe direi,
continuarei a cuidar de seus rebanhos. Veja que Jacó viu que, o Labão viu que ele não poderia perder o Jacó, porque a bênção de Deus vinha através de Jacó. E agora ele está fazendo a oferta de trabalho. Quanto você quer receber? Quanto que eu posso te pagar? Né? E aqui a gente vê claramente que Jacó foi muito direcionado por Deus nesse momento, irmãos, de entender que aquilo que Deus determina, aquilo que Deus propõe no nosso coração é muito maior do que as pessoas querem de alguma maneira, né, nos oferecer, nos dar. E olha só o que aconteceu. Deixe-me inspecionar o seu rebanho hoje e remover todas as ovelhas e cabras salpicadas e malhadas. Além de todas as ovelhas pretas, elas serão o meu salário. Então ele fala assim, ó, isso aqui que para o Senhor é insignificante, isso aqui que para o Senhor não tem valor, eu quero que disto aqui, Deus venha me abençoar. Aqui, irmãos, é algo muito importante também para a gente observar, que Deus pega as pequenas coisas para fazer se tornar grande no nosso caminho, na nossa vida. Para Labão, essas ovelhas, essas cabras salpicadas, malhadas, essas ovelhas pretas, era, irmãos, desprezada, era rejeitada, não tinha valor. E Jacó fala assim, ó, eu quero que você está rejeitando o que não tem importância, porque destas ovelhas, dessas cabras, olha, eles serão o meu salário. Será o meu sustento. O Jacó está dizendo aqui, é daqui que Deus vai me abençoar. Irmãos, algo improvável. Deus faz coisas além do que você pensa, do que imagina, do que você, né, possa ali, né, até planejar. Porque diante dos olhos humanos, isso aqui era descartável. Não tinha validade, né, de grandeza. E o Jacó está entendendo. Deus vai me abençoar desse ponto de partida. Deus vai me honrar diante do meu posicionamento. E essas ovelhas, essas cabras, elas serão o meu salário, o meu sustento. Vai vir daqui, porque é daqui que Deus vai me abençoar. Versículo 33. No futuro, quando o Senhor conferir os animais que me deu como salário, verá que foi o quê? Foi o quê? Honesto. Se encontrar em meu rebanho alguma cabra que não seja salpicada ou malhada, ou alguma ovelha que não seja preta, saberá que as roubei do Senhor. Veja que ele está trabalhando com honestidade. Irmãos, eu ouço o pastor Jaime sempre falar, todo trabalhador tem que trabalhar com santidade, com honestidade. Quantas pessoas, claro que não é o seu caso, mas quantas pessoas que querem dar sempre um jeitinho errado para prosperar? Né? Falsificar uma nota, passar o companheiro para trás, puxar o tapete. Não, mas eu vou ganhar, eu vou prosperar, eu vou enriquecer. Irmãos, trabalhe com honestidade. É diante da fidelidade, da honestidade, diante do temor a Deus, ali está a sua bênção. Ali Deus vai te abençoar. E Jacó foi bem claro. Olha, se você vê algo que não foi honesto, algo que não foi direcionado, na verdade, você saberá que eu roubei. Ele deixou bem claro, com clareza, para ver que o trabalho era sério e honesto. 34, diz assim, está bem, respondeu Labão. Labão aceitou, será como você diz. 35, né? Naquele mesmo dia, porém, Labão saiu e tirou do rebanho todos os bodes listrados, malhados, e todas as cabras salpicadas, malhadas e com as manchas brancas, e todas as ovelhas pretas. Colocou os animais sobre os cuidados de seus filhos, que os levaram a um lugar a 3 dias de viagem de onde Jacó estava. Assim Jacó ficou e tomou conta do resto do rebanho de Labão. Então Jacó pegou alguns galhos verdes de álamo, amendoeira e plátano e removeu as tiras, né, das cascas, formando listras brancas nos galhos. Vamos continuar lendo. E em seguida colocou os galhos descascados juntos aos bebedouros, onde os rebanhos iam beber água, pois era ali que se acasalavam. Quando se acasalavam diante desses galhos, descascados com listras brancas, dava crias listradas e salpicadas e malhadas. No 40, Jacó separava esses cordeiros do rebanho de Labão, e na época do cio, colocava o rebanho de frente para os animais listrados e pretos de Labão. Assim Jacó foi formando o seu próprio rebanho, que mantinha separado do de Labão. Olha só, vamos ler até o 43. E sempre que as fêmeas mais fortes estavam no cio, Jacó colocava os galhos descascados nos bebedouros, em frente delas, para que se acasalasse diante dos galhos. Não fazia o mesmo, porém, com as fêmeas mais fracas, de modo que as crias mais fracas ficavam com Labão, e as mais fortes com Jacó. Olha o 43, igreja, olha o resultado.
O resultado da honestidade, da fidelidade, do temor. O que está escrito aí agora? Aqui já é a palavra final do texto que estamos lendo. Veja que Jacó trabalhou 20 anos e não teve nada. Quando então Deus despertou, abriu os olhos dele e ele começou a trabalhar para ele, olha o resultado. O resultado foi que Jacó se tornou muito rico, muito próspero, dono de grandes rebanhos e também de servos e de muitos camelos e jumentos. Amém. Daqui, irmãos, sai a nossa mensagem de hoje. Diga comigo assim: existe recompensa para o trabalhador honesto. Jacó foi honesto, Jacó foi fiel, Jacó foi, irmãos, aquela pessoa que dedicou a sua vida no que estava fazendo, colocando força, aplicando o coração. Não é o seu caso, mas já viu aquele trabalhador, irmãos, que, como diz o ditado, não veste a camisa? Faz corpo mole, né? Tá ali por causa do dinheiro, é porque eu tenho que trabalhar mesmo, né? E aí ela trabalha com mau gosto, trabalha forçado e acaba ficando até um clima ruim. Irmãos, biblicamente, não só para o trabalho, mas para servir a Deus ou para qualquer coisa, nós temos que vestir a camisa. Nós temos que, irmãos, fazer com intensidade. Nós temos que fazer, irmãos, com devoção, com amor, como se a gente estivesse fazendo para quem? Para Deus. Tudo que você fizer, irmãos, não faça para os homens. Faça como se estivesse fazendo para Deus, porque fazendo para Deus, certamente você vai estar agradando o patrão, o gerente, aquela pessoa que paga o seu salário, aquela pessoa, né, que compra de você, aquela pessoa que te ajuda a vender, e assim vai a vida, né? E faça bem feito, faça, irmãos, com amor, faça com dedicação, faça com entusiasmo. O seu trabalho vai ser recompensado quando você fielmente está então aplicando ali o seu coração diante do que a palavra de Deus tem nos mostrado. Irmãos, diante dessa leitura eu vi que foi necessário a gente ler para trazer em mente o conhecimento do texto. Eu vou aqui aplicar algumas informações que a Bíblia nos traz. Assim como Jacó ficou um tempo, quantas pessoas nos tempos atuais também estão dizendo assim: não vale a pena ser fiel, não vale a pena se esforçar, nada muda, eu não prospero, eu não saio do vermelho, eu não consigo quitar essas dívidas, eu não consigo mudar a minha vida. Veja, irmãos, que muitas pessoas, elas acabam então aceitando essa condição e acreditando que não vale a pena ser fiel. Para que ser fiel? Se eu estou sendo fiel e as coisas não estão mudando, se eu estou me esforçando e as coisas não mudam, e aí a pessoa fala assim: já que nada muda mesmo, vou deixar a vida levar e assim vamos ver o que vai dar. Cuidado, irmãos. Essa semana eu tenho lido, falei com a igreja na sexta-feira, a mudança que nós precisamos fazer acontecer, ela primeiro precisa passar pelo nosso pensamento. A nossa mentalidade precisa mudar. O mundo aí fora diz: não vale a pena ser fiel. A minha mentalidade tem que, irmãos, entender: eu vou ser fiel a Deus, eu vou honrar o Senhor. Vale a pena sim se esforçar. O meu esforço, o meu trabalho, nele vai ter recompensa. A partir do momento que você, irmãos, mudar a forma de pensar, mudar a maneira de, né, ter o pensamento diante do trabalho, diante da família, diante da fé, diante de tudo, você pode parar para observar que os resultados, como o texto final fala nessa versão, o resultado foi que Jacó foi muito abençoado. O resultado foi que Jacó se tornou muito rico. Jacó foi próspero. Deus abençoou a vida dele, recompensando ele, irmãos, de todos aqueles anos de injustiça, né? Veja que a vida dele mudou completamente, pois o Senhor o abençoou. Amém, igreja? Diga para a pessoa que está perto então, diga assim: existe recompensa para o trabalhador fiel, honesto, o trabalhador que dedica a sua vida. Pastor, ainda não estou vendo essa recompensa. Antes de ver, creia nela, acredite, existe recompensa para o trabalhador fiel. Amém? Outra coisa aqui, irmãos, Jacó estava trabalhando, Labão não estava reconhecendo o trabalho de Jacó. Nos dias atuais isso acontece muito. Você trabalha, você se empenha, se esforça, dá a vida pelo trabalho. Muitas vezes o patrão não te reconhece, o gerente não dá importância para o seu trabalho, as pessoas que estão à sua volta, muitas vezes elas nem querem ver o seu trabalho, né? E isso, irmãos, nos faz aqui entender que Deus está vendo o nosso trabalho, mesmo quando ninguém está vendo, né? Não tem ninguém vendo você trabalhar, Deus está vendo o seu esforço, a sua dedicação, o seu amor, né? Aquele entusiasmo, Deus está vendo. Você pode estar trabalhando sozinho numa sala, no escritório, na fazenda, na chácara, no sítio, em qualquer lugar, ninguém está te vendo. Deus está te vendo. E quando, irmãos, ninguém vê o seu trabalho, Deus está vendo e Ele vai te abençoar. Deus estava vendo cada trabalho, cada esforço de Jacó. Deus estava vendo cada lágrima de Jacó. Deus estava vendo, irmãos, cada dia que passava, né, Jacó se esforçando. Deus estava vendo tudo aquilo. Nos dias de hoje, né, quantas pessoas que ficam presas nisso, né? Ninguém me valoriza.
antes das pessoas te valorizar, valorize você mesmo. Acredite no seu potencial. Acredite na sua capacidade que vem de Deus, né? Para que então, irmãos, isso possa refletir e as pessoas verem isso em você. Amém, igreja? Então a recompensa, ela não vem dos homens. Apesar de Deus usar os homens para te pagar, né? Para o dinheiro chegar até você, ou qualquer outra coisa chegar até você, a bênção chegar até você, Deus vai usar homens, pessoas. Mas a gente sabe que essa recompensa vem de quem? Vem de Deus. Diga comigo, a minha recompensa vem de Deus. E Deus vai te recompensar. Porque, irmãos, você pode estar sendo explorado, injustiçado, você pode estar sendo maltratado, você pode estar sendo perseguido, as pessoas podem estar te criticando no seu trabalho, mas se você está fielmente honrando a Deus, trabalhando, fazendo o seu trabalho, Deus vai te recompensar. Deus recompensou aqui o Jacó. Olhando para essa linha de raciocínio bíblico aqui, nós temos o respaldo aqui também da história de Davi. Você lembra? É quase semelhante no requisito aqui, que os irmãos, o pai de Davi, não lembrava de Davi, esqueceram. Quando Samuel chega para ungir o novo rei de Israel, Davi estava onde? Alguém lembra? Trabalhando, cuidando das ovelhas do seu pai, atrás das malhadas. O Samuel chega, começa a falar, começa ali, né, a indagar, opa, tá faltando alguém, cadê? Não, cadê Davi? Ele não sabia mais, cadê o que tá faltando? Tá faltando alguém. Aí ninguém lembrava de Davi, ninguém estava, né, ali lembrando de Davi, porque Davi estava, irmãos, no campo, trabalhando, né? Davi foi fiel no campo, Davi foi um homem que estava aplicando o seu coração no trabalho, nem o pai via, nem os irmãos via, mas Deus estava vendo. Qual foi o resultado de Davi? Davi trabalhou num campo onde ninguém estava vendo, mas virou rei de Israel. A recompensa veio, né, onde Deus então honrou ele de forma extraordinária. No livro de Ruth, eu também encontro, irmãos, uma história parecida a essa, né? Agora com o caso de Ruth. A Ruth estava trabalhando, recolhendo as sobras, ninguém dava importância, ninguém via o trabalho dela, aonde ela dedicava, fazendo ali, né, com todo empenho, com todo amor, aquele cuidado de recolher, de pegar, de não deixar desperdiçar. E olha o que aconteceu. Qual foi o resultado de Ruth? Ruth entrou na linhagem de Jesus. Se olharmos para esse resultado, irmãos, foi magnífico, foi importantíssimo, né? O resultado de Deus sobre a vida da Ruth também. E podemos também aqui falar de José do Egito. José do Egito, irmãos, foi fiel como escravo, foi fiel lá na prisão, foi fiel em todo momento. Qual foi o resultado? Virou governador do Egito. Então sempre existe um resultado, sempre existe uma recompensa para aquele que trabalha fielmente. Amém, igreja? Toda a fidelidade, ela é testada, ela é provada. Será que estamos sendo aprovados? Né? A fidelidade é testada, irmãos, na hora da injustiça, na hora né, as coisas que não estão dando certo, quando você é enganado, quando as pessoas querem explorar você, passar você para trás. É nesse momento que Deus está testando também o seu coração, para ver como que você vai agir, como que você vai proceder. Olhando ainda para essa história de Jacó, no verso de número 38 e 39, onde eu vejo, irmãos, que isso aqui é válido também para os dias de hoje. No verso 38, a Bíblia está dizendo que quando então Labão aceitou o acordo que Jacó tinha feito, o Jacó fala assim: os meus rebanhos, né, que futuramente serão meus, vão ser esses. E o Jacó, irmãos, pode ver que fala de uma pia, fala de um bebedor. Ele fala ali onde então o rebanho ia para beber a água. Aquele lugar, imagina aqui como se fosse esse retorno aqui. Aquele lugar, o Jacó estava ali consagrando, apresentando. Eu acredito, claro, que é uma inspiração, que toda vez que os rebanhos vinham para beber água aqui, estava lá Jacó, irmãos, orando. Estava lá Jacó exercendo a fé, estava lá Jacó consagrando a Deus: Senhor, esse é o que eu tenho, Senhor, é isso que daqui vai vir o meu salário, o meu sustento. Sabe o que Deus me faz entender, irmãos? Olha só, isso aqui é muito sério, igreja. Eu não sei se é o seu caso, mas se for, corrija isso. Não saia para trabalhar antes mesmo sem falar com Deus. Fale com Deus, ore. Tem gente que vai trabalhar, irmãos, não ora, não fala com Deus, não apresenta o seu dia, não apresenta o ambiente de trabalho, não apresenta né, as pessoas que vão trabalhar junto. O Jacó está apresentando ali, pode ver, irmãos, naquele momento ali ele está preparando o ambiente de milagre. É dali que o milagre vai acontecer, é dali que virá a providência, o sustento, a recompensa. Toda vez que os rebanhos vinham, estava lá bebendo água, eu acredito: Senhor, é daqui, Deus, é o que eu tenho, abençoa, Senhor, que esse lugar seja bênção e que daqui o Senhor venha me recompensar. Quantas pessoas, irmãos, que vão para trabalhar, não oram, não falam com Deus?
A gente precisa entender mais do que nunca que a oração é oxigênio para a vida cristã. Precisamos falar com Deus antes de sair de casa, antes de trabalhar. E se você tem as condições, claro que nem todos têm, mas se você tem as condições lá no local de trabalho, apresenta aquele ambiente a Deus, apresenta os colegas de trabalho a Deus, apresenta o dia do seu trabalho a Deus, consagra a Deus, separa para Deus, né? Porque ali, irmãos, você vai estar preparando o ambiente de milagre, de bênção para a sua própria vida. Desse versículo 38, eu vejo aqui, irmãos, claramente, quando então ele saiu de um desespero, né, que ele estava vivendo, agora ele entra então no campo da fé, no posicionamento, irmãos, preparando o ambiente que dali Deus iria abençoar. E vamos ver o que aconteceu no 39. O Jacó no 38 consagra, abençoa, ora, dedica, né, ali consagrando, eu acredito ali, a Deus todo o rebanho, toda vez que vinham beber água. E olha no versículo 39, quando então se acasalavam diante desses galhos, olha só, desses que ele tinha ali preparado o ambiente, né, onde tinha com listras brancas, davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Aqui está a resposta de Deus diante da oração que Jacó havia feito. Irmãos, toda oração tem resposta. Você pode ter certeza que a sua oração ela vai ser ouvida por Deus. Deus vai te responder. Amém? Quando eu olho para esse campo, né, de oração, de pessoas que foram abençoadas por Deus, eu me lembro da história de Jó. Jó, ele perdeu tudo, toda a sua riqueza, todos os seus bens. Mas você pode ver, irmãos, que em todo tempo Jó não perde a vida de oração. Você vê que uma das declarações, eu vejo como uma oração, é ele dizer: eu sei que o meu Redentor está vivo. Eu sei que Deus vai fazer com que a minha vida mude novamente. Eu sei que essa fase difícil vai passar. Isso é oração. Isso é um clamor, é uma súplica. Ele está orando, está falando, irmãos, o meu Deus está vivo. O meu Deus vai mudar a minha história. Qual foi o resultado, irmãos, do Jó orando? Alguém lembra? Deus restituiu, dando em dobro tudo que ele tinha perdido. A sua oração vai, irmãos, preparar um ambiente de restituição para a sua vida. Aquilo que foi roubado, aquilo que você perdeu, quando você ora, aplica o coração, Deus tem o poder para restituir, para trazer de volta aquilo que é seu, aquilo que até de uma forma duplicada, né, em dobro, para te abençoar. Amém, igreja? Outro exemplo também de oração foi Neemias. Lembra a história de Neemias? A cidade estava destruída, queimada, estavam, irmãos, os muros, né, todos acabados. Deus dá missão a Neemias para reconstruir a cidade, levantar os muros. E o Neemias, você vê que com Neemias não ficou só na oração, não. Se você pegar ali os livros de Neemias, os capítulos, você vai ver que Neemias orou e também jejuou. Ele se consagrou, ele colocou diante de Deus ali, irmãos, porque diante do trabalho de levantar os muros, edificar aquela cidade, tinha muito ataque espiritual, muito confronto das pessoas. E o Neemias, ele pôde então, irmãos, diante da oração, da consagração, do jejum, ele pôde terminar a obra que Deus tinha estabelecido no seu coração. O que Deus quer nos ensinar aqui, irmãos, que com a oração, aquilo que a gente começa, Deus nos dá a condição de terminar. Quantas pessoas começam a fazer algo e logo ela quer desistir? Logo ela quer parar, ela quer abrir mão. Isso aqui não é para mim não, isso aqui não, a pessoa, irmãos, ela começa bem, ela está indo bem, e de repente do nada vem o desânimo, do nada vem aquela sensação de não quero mais. Cuidado, irmãos, está faltando oração. Neemias nos mostra que para ter continuidade, mesmo com todos os ataques, né, contrário de pessoas, das obras espirituais, a oração e o jejum nos mantém firmados no propósito. A obra que Deus começou, Ele é fiel para terminar. Irmãos, não seja você um desistente das coisas. Falava de manhã, quantas pessoas que desistem das coisas que estão diante da sua vida. Às vezes a pessoa fala assim, mas é só um curso. Eu comecei a fazer um curso, comecei a fazer uma aula, comecei a fazer, tirar a carteira de habilitação, comecei a fazer um curso de inglês, ou comecei a fazer algo ali, eu desisti, não quero mais, porque não deu certo a primeira vez, eu não quero mais. Irmãos, olha o quanto isso é importante a gente trazer na mente esse conhecimento. Toda desistência traz sobre a vida de uma pessoa uma marca espiritual de fracasso. Porque quando eu desisto, quando você desiste, nós somos marcados. É claro que isso não vai nos definir, né? Mas a gente carrega essa marca. E se a gente não tratar isso, se a gente, irmãos, não limpar, essa marca vai fazer com que a gente fique com a nossa vida estagnadas.
Quantas pessoas que estão, irmãos, até hoje marcadas com uma desistência da vida que já aconteceu há muitos anos atrás. Ela não limpou, ela não superou, ela não passou adiante daquele obstáculo. Porque toda desistência, irmãos, nos marca de forma negativa. Sabe por quê? A Bíblia nos mostra, se você olhar de Gênesis a Apocalipse, você vai ver sempre Deus dizendo, vai, avança, à frente. Deus nos mostra, irmãos, insistir. Deus nos mostra ir adiante. Deus incentiva, irmãos, o seu povo a dar continuidade. Então nós precisamos entender que nós precisamos ter sequência. Não basta começar, tem que dar continuidade. Aí quando eu falo disso, eu lembro do Bartimeu. Bartimeu começou a clamar, Jesus, tem misericórdia de mim. A multidão veio para calar ele, para silenciar ele, para fazer ele desistir, para fazer ele ir embora. Ele fez isso, igreja? Ele calou? Ele desistiu? Não, pelo contrário, ele tinha começado a clamar. E quando ele viu a afronta, quando ele viu ali, né, a perseguição, quando ele viu ali as pessoas contra ele, a Bíblia fala que ele clamava cada vez mais. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que esse texto nos mostra? Não basta começar, tem que dar continuidade. Bartimeu começou a clamar, a multidão tentou silenciar. O que ele fez? Deu continuidade. Essa multidão não vai me calar. Eu não vou silenciar por causa dessas afrontas. E ele clamava cada vez mais. Sequência, continuidade. Amém, igreja? Então diga comigo, não basta começar, tem que dar continuidade. Olhando para a fé, quantas pessoas começam a orar pela família, orar pelo casamento, orar pelos filhos, orar pela vida financeira, já que estamos falando do trabalho? Quantas pessoas começam a orar pela saúde? E aí passa um período, irmãos, logo ela desiste. Logo ela aceita, né, a enfermidade, a miséria ou a falência, está ali no vermelho, o filho que está nas drogas, o filho que está no caminho errado, o casamento que está ao ponto da separação ou já está no divórcio, a pessoa acaba aceitando, não, é porque tinha que acontecer. Ela começou a orar, ela começou a clamar, mas ela não deu sequência, ela não deu continuidade. Precisa, irmãos, quando nós, então, pegamos, né, a palavra de Deus, que nos inspira, que nos mostra que tudo é possível ao que crê, isso nos dá a condição de seguir na caminhada com Deus. Amém, igreja? Eu creio nisso, né? O resultado foi que Jacó, então, se tornou muito rico, dono de grandes rebanhos, porque o Senhor o abençoou. Eu quero deixar aqui, irmãos, uma frase, guarda no coração. Toda injustiça que você sofre, toda perseguição que você sofre, todas as lutas travadas que você tem batalhado, isso não cancela a promessa de Deus na sua vida. Amém, igreja? Porque tem gente que fala assim, de tanta injustiça, eu já até perdi a promessa de Deus. De tanta luta, né, já não vai se cumprir o que Deus prometeu. Para com isso, irmãos. Não tem injustiça, não tem perseguição, não tem batalha. Nada vai cancelar o que Deus prometeu para você. Amém? Afirma isso para a pessoa que está ao seu lado, diga assim, nenhuma injustiça cancela o que Deus te prometeu. E o que Deus te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Se nós obedecermos a palavra, irmãos, o que Deus prometeu vai se cumprir. Amém? Vamos para outro texto aqui para a gente dar sequência e terminar. Eclesiastes 2, o verso de número 9 e 10. Eclesiastes capítulo 2, o verso 9 e 10. Aqui o texto fala de Salomão. Vamos ver aqui, irmãos, também Salomão fazendo uma declaração que nos dias atuais, muitas pessoas, elas dizem assim, eu tenho vontade disso, eu tenho um sonho, né, para fazer isso, aquilo. Só que, irmãos, nunca sai do sonho, nunca sai do papel, nunca sai né, para se cumprir, para realizar aquilo. E o Salomão, ele faz uma afirmação aqui, irmãos, que nos mostra que assim como aconteceu com ele, é possível também acontecer conosco. Vamos ler aqui? Eu vou ler e vou daqui a pouco fazer uma pergunta para você. Olha o que diz aqui, ó. Tornei-me mais importante que todos os que vieram em Jerusalém antes de mim, e nunca me faltou sabedoria. 10. Vamos ler junto? Lê comigo em voz alta. Tudo que desejei, busquei e consegui. Repete, por favor, é de propósito, tá, irmãos? Tudo que desejei, busquei e consegui. Não me neguei prazer algum. No trabalho árduo, pesado, encontrei grande prazer. Olha agora, a recompensa por meus esforços. Glória a Deus. Quem persevera
vive essa recompensa. Agora olha só, igreja. O Salomão está dizendo assim, ó, desejei, busquei e consegui. Pensa aí rapidinho no seu prato favorito, a comida que você mais gosta. Eita, macarronada, churrasco, vai falando aí, né? Ou outro prato. Sabe, irmãos, que a pessoa ela tem esse desejo, essa vontade, e às vezes nem com todo o trabalho ela está tendo condições de comer o que ela deseja. O Salomão está dizendo assim, ó, o que eu desejei, com meu trabalho, com meu esforço, eu busquei e consegui. Irmãos, você pode trabalhar e você também pode desejar, não só comer não. Aquela roupa que você viu, gostou, quer comprar, né? Um carro, uma moto, sei lá, a fazenda, a chácara, né? Algo que você fala assim, nossa, olha, é meu sonho viajar para outro país. Tem gente que deseja, tem gente, irmãos, que tem, né, essa vontade, mas nem com todo o trabalho ela consegue realizar, não consegue, né, ter isso. E Salomão está dizendo aqui claramente para nós, o Espírito Santo está dizendo que isso é possível. O que você deseja, o que você quer, o que você estabelece, irmãos, através do seu trabalho, a recompensa de Deus vai chegar sobre a sua vida. Você também pode estar orando em cima dessa palavra, Senhor, esse é o meu desejo. Senhor, esse é o meu sonho. Senhor, essa é a vontade que eu tenho no meu coração. É claro que, irmãos, tem que estar alinhado com o que Deus tem para você, né? Quando se diz a vontade, porque, né, a vontade de Deus que deve prevalecer na nossa vida. Mas esse texto aqui, a Bíblia está nos mostrando claramente que precisa, irmãos, a gente precisa reconhecer isso. Que do meu trabalho eu vou buscar, eu vou trabalhar e vou conseguir. Do meu trabalho árduo, pesado, eu encontrei o prazer, eu desfrutei do prazer, eu fui recompensado pelo meu trabalho, pelo meu esforço. E assim, irmãos, eu creio que no mundo espiritual Deus está desatando, né? Abrindo os céus para que isso possa também acontecer na sua vida. Não só você ouvir outras pessoas contarem, né, o seu testemunho, porque tantas pessoas contam, olha, eu desejei isso, eu sonhei isso, realizei, conquistei, possuí, tive a oportunidade, Deus me abençoou. Irmãos, não seremos somente ouvintes, Deus também vai fazer com que isso aconteça na sua vida. Amém, igreja? O que você desejar, o que você colocar diante dele, como Salomão disse, olha, diante do meu trabalho eu encontrei a condição, busquei, consegui e Deus me recompensou. Amém? Isso é bíblico, igreja. Se olharmos para o texto de Gênesis, capítulo 26, Isaac também trabalhou, plantou, Isaac também se esforçou, Isaac também perseverou em um tempo de crise, em um tempo difícil. Tem gente que fala assim, essa recompensa não chega porque é tempo de crise, é tempo de dificuldade. Qual foi a recompensa para Isaac? Alguém lembra? 100 por 1. Se você pegar a Bíblia lá em Gênesis 26, você vai ver, irmãos, que o tempo era difícil, mas Isaac aplicou o coração e ali Deus abençoou 100 vezes mais a vida de Isaac. Deus abençoou Isaac. Isaac plantou em um tempo difícil e colheu 100 por 1. Amém? Se olharmos também para outro texto, olhando aqui, irmãos, para Noé. Noé trabalhou construindo a arca muitos anos. Alguém lembra quantos anos foram? Quem fez a grade vai lembrar, né? Quantos anos foi? Mais de 100, né? Não é exato. Mais de 100 anos. Imagina, trabalhando, pegando madeira, cortando, pedindo, fazendo exatamente o que Deus havia pedido. E as pessoas passavam e estavam falando, o Noé está doido. O Noé está fazendo loucura. Mas Noé estava trabalhando, estava construindo, mesmo sem ver resultado algum. Aí lá quando terminou e cumpriu-se o propósito, o que aconteceu, igreja? Como resultado de bênção? Salvação para toda a sua família. Todo o seu esforço, irmãos, pode também abençoar a sua família. Pode também levar a sua família para o caminho da salvação. Seu trabalho, seu esforço não é em vão. Através de você, lembra que no início eu disse para você? Através de você, muitos vão ser abençoados. Através de Noé, a sua família foi salva. Amém? Para terminar, vamos pegar aqui outro texto. Salmos 58, o verso de número 11. Salmos 58, o verso 11. Diz assim, então por fim, alguém dirá, de fato há o quê? Há recompensa para quem? Para o justo. Com certeza há um Deus que faz justiça sobre a terra. Agora, eu deixei esse verso aqui para o final para deixar bem claro, irmãos. Porque tem gente que às vezes fala assim, mas eu trabalho e nunca fui recompensado assim. Eu trabalho, mas a minha vida nunca mudou nessa proporção que a Bíblia está dizendo que acontece.
Qual é o destaque aqui desse versículo? Que a recompensa existe para quem, igreja? Não é para qualquer trabalhador. É para o trabalhador que é justo. Essa recompensa, irmãos, não é para qualquer trabalhador. Você vê que muitos trabalham, mas não são justos. Não são honestos. Não fazem da forma certa. Irmãos, vivem falhando com Deus, falhando com as pessoas, o patrão, o gerente, as pessoas ali. Essa recompensa que a Bíblia está nos mostrando, irmãos, é para quem é justo. Repete comigo essa frase da Bíblia. Olha aí na tela, ó. Há recompensa para o justo. Mais forte, vamos lá, igreja. Há recompensa para o justo. É para o justo. Se em algum momento você não foi justo, que a partir de hoje você possa dizer: Deus, eu vou ser justo. Eu vou fazer as coisas como o Senhor quer. Porque, Pai, a tua palavra diz que há recompensa para o justo. Eu creio, irmãos, que sobre o justo, Deus, Ele abençoa. E não foi só o caso aqui do salmista, não foi o caso só de Jacó. Se olharmos para a Bíblia, Daniel, lembra o Daniel justo? O Daniel que tinha um espírito excelente? O Daniel que era fiel? O Daniel que era honesto? A Bíblia fala que Daniel permaneceu fiel. E o que aconteceu? Deus prosperou, honrou ele publicamente, dando a Daniel, irmãos, muitas vitórias em 3 reinados. A Bíblia também nos mostra o texto de Esther. Esther também foi justa, também foi honesta. Esther também soube se posicionar. E o resultado foi que, através dela, Deus salvou a nação que estava condenada. Então veja, irmãos, que para quem é justo, para quem age de acordo com a palavra de Deus, a Bíblia está dizendo que existe recompensa. Essa letra aí, essa colocação A vem do verbo existir. Existe recompensa para o justo. Que a gente possa ser justo como Deus quer que seja. Que a gente possa nos fazer exatamente o que a Bíblia está nos ensinando. E certamente, sem você focar nisso, essa recompensa vai vir sobre a sua vida. Amém, igreja? Diga glória a Deus. Vamos orar então? Fique em pé, vamos falar com Deus. Deus abençoe você do YouTube. Abençoado seja você da internet. Compartilhe esse culto. Essa mensagem certamente vai alcançar o coração de outras pessoas. Existe recompensa para o trabalhador que é justo. Eu creio nessa palavra.